Hoje, excepcionalmente, eu, Cristiano Ramos, estou tendo aqui a alegria e a felicidade de entrevistá-los nesse programa festivo de 6 anos do Café Colombo. Escutamos aí mais alguns depoimentos de algumas personalidades sobre o café. Gente, conversando um pouquinho sobre o projeto em si, vocês já devem ter contado essa história milhões de vezes, mas como surgiu a ideia, como é que a coisa foi crescendo? Foi bom que a gente escutou aí o depoimento dos 3 anos do Café Colombo, né? Pra gente já foi uma surpresa ter chegado aos 3 e hoje a gente comemorando os 6 anos. O programa surgiu assim, nós que fomos contemporâneos da universidade, Cristiano, então a gente já na universidade tinha uma vontade de fazer um programa, até antes mesmo, no colégio. Você quer dizer que você é mais jovem do que as pessoas imaginam, ou, aliás, mais velho do que as pessoas imaginam, ou eu sou mais jovem do que as pessoas imaginam? Eu acho que quer dizer que estamos no mesmo barco. Então, acho que já ali no 3º ano, eu fui colega de Marcelo Santos já no 3º ano de colégio, e a gente tinha uma ideia, assim, a gente gostava muito de literatura, e nós dois fizemos comunicação, eu entrei em publicidade, eu entrei em jornalismo, e já tinha um certo embrião de ideia de fazer um programa sobre livros na rádio, porque eu acredito que a rádio é um espaço muito interessante para discutir livros e a gente gostava muito desse assunto. Já durante a universidade começou a formatar isso. Eu tinha a origem da ideia era um programa de São Paulo chamado Certas Palavras, um programa magnífico que durou com Claudinei Ferreira. E que durou mais de 10 anos o programa, que depois eu tive a oportunidade de entrevistar o arquiteto desse programa, que ele falando, e são algumas coincidências enormes, incríveis, entre o Café Colombo e o Certas Palavras. A gente reconhece isso, nós nos inspiramos completamente com Certas Palavras. E aí a gente disse, olha, vamos montar. Então se reuniu na época eu, Marcelo Santos, Marcelo Correia e Quetinaldo José. Quetinaldo, nosso grande homem que cursava rádio e TV, eu jornalismo, Marcelo Correia Direito e Marcelo Santos Publicidade e Administração. E juntos com o ideal, assim, a gente gosta de literatura, a gente acha que deve ter um espaço permanente para um debate de livros e ideias, e a gente gostaria de criar isso. E o nome vem de uma inspiração da Confeitaria Colombo, do Rio de Janeiro, como um espaço onde escritores se reuniam para falar, para discutir, para falar de política. Interessante, né? Você falou onde escritores se reuniam para falar, mas a gente sempre no início tinha a visão de que é um programa de leitor. Essencialmente, o que nos reunia era o fato de sermos leitores. Nenhum tinha uma formação acadêmica sólida. Depois, Dudu chegou na verdade para completar uma pelada de futebol que a gente precisava montar. Mas ele depois acabou se metendo em ler. Isso aí foi um elogio, não pense que você tirou onda não. Dudu chegou, ele que é o cara aqui que tem um respaldo acadêmico maior. Mas nós outros somos essencialmente leitores. E isso já estava no embrião do programa. Fazer um programa que fosse falar de leitor com escritor. De forma... Pois é, e pouco tempo depois, Eduardo segregou um grupo e acho que um ano depois, ou menos de um ano depois, alguma coisa assim, e cumpre muito bem esse papel, porque eu acho que uma das coisas fortes que nós temos é essa diversidade de informação, diversidade de interesse entre os integrantes. Eu acho que esse é o foco do programa. E ali, falando em diversidade, o Café Colombo também entrou com a diversidade de gênero. Né? O Café Colombo Eu tive um medo agora. Porque ele começou falando em diversidade. Ele é um profissional. A diversidade de gênero. Então, o Café Colombo, após uma seleção realmente rigorosa, né, com 5 etapas até que envolvendo aquela questão de grafologia, tudo, né, analisar as 100 melhores publicações do século. Pois é, então após essa seleção, Renata Santana chegou aqui para integrar aqui para o Café Colombo. Renatinha, embelezada. Obrigada. Pois é, a partir de uma deficiência, um programa feito só por homens, sobre livros, e um café servido só por homens, e eu, como estudante de jornalismo, resolvi dar uma alfinetada desses meninos para saber se uma mulher também poderia servir este café, preparando este programa. Eu acho que eu afetei de alguma forma com essa pergunta, porque logo depois eles pediram para que eu viesse aqui para a gente começar a conhecer o programa. E para mim tem sido uma experiência muito boa participar. Estou há 3 meses só aqui, mas é um programa que tem sido muito importante. No tocante à produção, que eu também estou fazendo a produção junto com o Eduardo. E eu estou observando também a importância do café
pelos escritores aqui em Pernambuco, quando a gente está fazendo a produção, que a gente observa o quanto assim, é importante para alguns escritores vir aqui e dar as entrevistas. E Renata também agrega um outro lado, porque ela gosta muito, né? Ela tem poesia, gosta de tem um lado poesia marginal, dessa outra mais lado. É um lado que nós circulamos pouco. Exato. E Ela também tem essa coisa que agrega também. Agora, foi essa ousadia dela, na forma como ela se apresentou a gente, eu acho que fez essa aí tem o espírito do Café Colombo. Agora, vocês têm noção que a coisa do rádio, ela é muito propícia a lidar com escritores e com livros, porque de certo modo vocês vencem a timidez. Ou seja, dificilmente vocês conseguiriam levar Gilvan, já que citamos Gilvan, para um programa de TV. Porque você se expõe muito mais. O rádio tem essa coisa intimista, na verdade você escuta a voz, né? Você percebe muito mais o conteúdo do que a preocupação com a imagem, você não está vendo a imagem da pessoa. Muito legal isso. Tem outras vantagens também, o custo de produção é baixo. Sim. E esse é um programa extremamente necessitado de As pessoas não têm ideia, reduzidos. mas quem está em casa para fazer um programa de TV, você precisa de pelo menos 30 pessoas. Quantas pessoas fazem o café? 4 pessoas. No sentido que 2 na hora, né? Nós temos 6 pessoas na equipe, mas na hora tem que ter a pessoa do áudio, temos que ter 2 apresentadores, mais uma pessoa de produção e o convidado. Agora, outra vantagem, eu ia emendar isso, Cristiano, que algumas pessoas que não se deslocariam até aqui, até a rádio universitária, a gente consegue gravar com altíssima qualidade, ou na sua residência, ou por telefone, ou então, ou mesmo em viagens. Pode cobrir eventos. Cobrir eventos então, por exemplo, em TV. Como a gente viaja bastante, Renato, você tem que levar câmera e tal. Vocês podem levar um MP3 A gente gravou uma entrevista magnífica recentemente com o Edson Nélio da Fonseca. A casa dele. Você já falou bastante que adoraria levá-lo para a TV. Né? A gente levou. O programa número 2000 foi com ele. Agora, demorou exatamente por causa dessa resistência. Ele dizia, olha, eu estou muito doente, as pessoas percebem essa minha fragilidade, e eu vou expor essa fragilidade minha na tela. Me parece que o rádio há menos essa distância. Além disso, do escritor. falando ainda dessa coisa intimista que a gente consegue, a maneira que Renato e Sanders conseguem imprimir o carisma deles junto às pessoas, eu acho que também deixa as pessoas muito à vontade. Sim. E outra coisa, um detalhe, a nossa cara de moleque, de menino, nós somos jovens ainda, não estão conversando, mas as pessoas às vezes que não conhecem pessoalmente, quando chegam se surpreendem. São vocês, um monte de meninos que vão me entrevistar. Isso, por um lado, pode deixar o cara um pouco desconfiado, mas por outro, deixa ele mais à vontade de falar o que ele quer. E gente aqui vem e solta coisas que nunca soltaria com um jornalista velho. Deixaria preso, né? O grande exemplo disso é Alex. Alex falou coisas pra gente aqui que eu acho que ele não falaria pra mais ninguém. Isso está lá no livro do Café Colombo. Vamos acompanhar mais um depoimento sobre o Café Colombo.